Olá, boa tarde, pessoal. Mais uma vez voltando aqui para gravar a segunda parte do trabalho, que é uma atividade prática, uma D2, da disciplina de instrumentação de bioquímica e biocel, né? Eu já tinha dito no outro vídeo, eu sou a Márcia, aluna do curso de Biologia pelo CEDERJ, no Polo de Petrópolis. Esse experimento é uma atividade prática voltada para a biologia celular. O tema escolhido é citologia, o conteúdo é trabalhar a osmose, né, em célula vegetal, que é a folha de alface. A série escolhida é o primeiro ano do ensino médio e os alunos têm a idade entre 14 e 15 anos de idade. Tempos de estimativa de aula, 3 aulas de 50 minutos cada. E o objetivo desse experimento é demonstrar a osmose em célula vegetal. Esse experimento ele pode fazer em duas partes, experimento 1 e experimento 2, né? No experimento 1, vai mostrar a folha, né, desidratada. Primeiro mostra a folha desidratada devido à perda da água para o meio e depois, posteriormente, reidratada através do fenômeno chamado osmose, né? Essa folha, ela foi para a geladeira de um dia para o outro, nesse primeiro experimento. E o segundo experimento, né, aqui, vai mostrar a perda, né, de água da folha, né, depois que acrescentar o sal de cozinha. Os recursos didáticos utilizados para fazer esse experimento são as folhas de alface. Essa aqui é uma folha que ficou na geladeira, nesse recipiente num prato. Os dois experimentos são folha de alface, um recipiente para colocar folha, sal, água e uma colher para você acrescentar o sal, tá ok? Esses foram os recursos didáticos utilizados. A metodologia para os dois experimentos, né? Vou fazer aqui o primeiro experimento, né? Deixei a folha de um dia para o outro na geladeira, ela murchou, ela desidratou, perdeu água, né? Por meio aonde ela estava, né? Ou no caso, na geladeira. E na geladeira tem o ar frio e o ar seco e faz com que a folha fique desidratada. Ela perde água para aquele ambiente, né? E o que eu vou fazer aqui? Eu vou acrescentar água nela, ó. Acrescentando água. Visualmente, ela não vai reidratar assim de imediato. Geralmente, você vai ter que fazer uma observação nesse experimento aqui, que ela vai se reidratar, mas aí por umas 2, 3 horas mais ou menos, não é de imediato, tá? Mas é bem interessante depois ver como que o processo de osmose acontece, né? Já no segundo experimento, né, como que vai ser feito? Vou acrescentar o sal de cozinha, né? Peraí, só um minutinho, pessoal. Aqui, sal de cozinha. Ó. Aí, o que vai acontecer? Também não é de imediato, né? E é bem interessante. A folha, ela não vai acontecer de imediato, mas conforme, né, acrescentou o sal, a folha, ela vai ficar com aspecto murcho. Por quê? Devido do acréscimo do sal ao colocar ali.
E o que acontece? No interior das células da alface, ela vai ter uma menor concentração de soluto, que é o meio hipotônico, em relação ao sal colocado sobre a folha, né? Ela vai ter esse processo. A combinação do sal com a umidade do ar, ela vai proporcionar que esse meio seja hipertônico em relação ao interior das células da alface, fazendo com que a água se difunda para fora da folha, proporcionando um aspecto murcho que pode também ser visualizado após algum tempo que a salada foi temperada. Esse processo aqui, ó, ele não vai ser de imediato, mas depois que de algum tempo, você pode verificar quando você faz uma salada na sua casa, ela depois, logo assim, de algum tempo, ela tá murcha, mas é por conta disso. Esse é um processo de osmose, ela perde água para um ambiente. Esse foi o procedimento da prática, né? Aí, no procedimento, a avaliação. A avaliação, ela pode ser utilizada, ou cada aluno, né, ele pode fazer um relatório, observando, né, o experimento, o que aconteceu no experimento 1, depois de algum tempo, o que aconteceu no experimento 2, né, a diferença de um e de outro, é bem interessante. Então, aí pode fazer uma avaliação com os alunos, pedindo os alunos para fazer um relatório, né, para poder ver, né, o que foi observado nesse experimento entre um e o 2, né. Pode também indagar os alunos, né, perguntar a eles em que estado, como que, né, o alface, né, se encontrava antes do acréscimo da água, do acréscimo do sal, e como ficou depois, o que eles observaram antes e depois de ter adicionado sal, né, indagar mesmo os alunos com essas questões, né. A referência que foi utilizada para fazer esse trabalho foi o livro da disciplina de Instrumentação de Bioquímica e Biocel, né? E também um site biologia.sed.prgr.br/. Essas foram as referências que foram utilizadas. Né? É bem interessante que não acontece de imediato. Ó, eu tô aqui no vídeo ainda tem um pouquinho, dá para falar com vocês. Tem 10 minutos para poder apresentar isso tudo. Aqui, ó. Tá vendo? Ó, ela já tá nesse processo, ó, de reidratação da folha. Olha que interessante, ó. Ela tava totalmente murcha, ó. Olha que interessante, né? E aqui ela já tá murchando, né? Olha a diferença. Aqui ela tá se reidratando e aqui ela tá murchando. É o inverso, é um processo bem interessante, né? Isso, né, acontece, né, porque a água, ela é considerada um solvente universal, né? Ela atravessa uma membrana semipermeável, que é a folha do alface, e daí ela vão por meio externo, que é um ambiente hipertônico, fazendo com que essa folha da alface desidrata, né? E aqui são 2 experimentos. Um eu utilizei a água e a geladeira, e aqui eu utilizei o sal de cozinha. Espero que tenha gostado, né? E que vocês aí também aproveitem, pode fazer em casa, que é bem interessante. Um abraço a todos aí e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.